O tronco encefálico é composto por 3 partes: mesencéfalo, ponte de Varólio e bulbo raquídeo. O tronco cerebral ou tronco encefálico é a porção do sistema nervoso central, situada entre a medula espinhal e o diencéfalo, sendo quase na sua totalidade intracraniano. Apenas uma porção do bulbo é exocraniana. Ocupa a fossa craniana posterior diante do cerebelo. Estrutura: corte coronal do cérebro humano. 1. Hemisfério cerebral. 2. Tálamo. 3. Mesencéfalo. 4. Ponte. 5. Bulbo raquidiano. 6. Medula espinhal. O tronco cerebral tem 3 porções que são, de baixo para cima. 1. Bulbo ou medula oblonga, conecta o encéfalo com a medula espinhal. O bulbo contém os centros cardíacos, respiratórios e vasomotores responsáveis por regular a frequência cardíaca, respiração e pressão arterial. Também regular o reflexo de tossir, espirrar, engolir e vomitar. É onde a maioria das vias motoras se cruzam contralateralmente. 2. Ponte. A ponte de Varólio conecta os sinais do cérebro, medula e cerebelo. Foi descrita pela primeira vez pelo anatomista italiano Costanzo Varólio, 1543 a 75. A ponte contém núcleos que regulam principalmente sono, respiração, deglutição, controle da bexiga, audição, equilíbrio, gosto, movimento dos olhos, expressões faciais, sensação facial e postura. 3. Mesencéfalo, dividido em tectum, teto em latim, e pedúnculo cerebral, possui núcleos que regulam movimentos oculares, audição, tônus muscular, prazer, sono, vigília, alerta e regulação da temperatura. Desenvolvimento. O tronco encefálico é formado a partir da porção do tubo neural que nas 3 primeiras semanas de desenvolvimento fetal se transforma em rombencéfalo e na 4ª semana dá origem a 2 vesículas. Mielencefalo, que até a 20ª semana se transforma no bulbo raquidiano. Metencéfalo, a partir do qual se desenvolverá a protuberância e o cerebelo. Função. O tronco cerebral pode ser dividido, muito embora não claramente, consoante as suas funções. Na função de condução, por este passam as vias ascendentes que atingem o tálamo e o cerebelo, ou ainda as vias descendentes que vão para a medula espinhal. Na função de integração, como a integração da atividade respiratória e vascular e alguma regulação consciente. A grande maioria desta informação está contida na formação reticular. Na função dos nervos cranianos, quase todos os nervos cranianos, exceto o nervo olfativo e o nervo óptico que projectam para o telencéfalo e para o diencéfalo respectivamente, têm sua origem real e aparente no tronco encefálico. Desta forma, uma quantidade grande de informação sensitiva e motora dos núcleos dos nervos cranianos pode ser encontrada nos diferentes níveis do tronco cerebral. Importância clínica. No tronco cerebral encontram-se assim localizados os núcleos que presidem aos mecanismos homeostáticos mais básicos como o ritmo cardíaco, a respiração e a percepção de dor. Quando ocorre lesão destes núcleos, a troca de informação entre o SNC e o resto do organismo não é transmitida, resultando em a morte cerebral do indivíduo. O indivíduo é declarado morto mesmo que o coração esteja a bater. Verifica-se uma paragem do tronco cerebral.
Isto acontece por exemplo, no prolapso das amígdalas do cerebelo para o forame magno e que consequentemente constringe o tronco cerebral, o chamado abraço da morte, e que se pode dar quando é feita uma punção lombar, pois, devido à existência de uma variação de pressão, o líquido cefalorraquidiano vai correr no sentido que apresenta uma menor pressão de modo a igualar as pressões do líquido, ou seja, de cranial para caudal e, consequentemente, provocar a deslocação das amígdalas com todos os efeitos adjacentes.